Agora sim, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Boa noite aí, o Amando, o Reginaldo, a Carol. Boa noite, a Patrícia. Boa noite, a pastora Gláucia, o pastor Mateus. Boa noite aí, a Jaque, a Mariela, a Patrícia. Boa noite, a Carol, a Nilceia. Tudo bem com vocês? Boa noite aí aos irmãos que estão entrando agora na live. Boa noite, Amanda. Boa noite ao Júlio, a Carol. Boa noite ao Samuel, a Andressa. Boa noite aí à pastora Vilma. Boa noite ao Henrique. Boa noite a Andressa. Tudo bem com vocês? Boa noite aí aos irmãos que estão entrando na live. Glória a Deus. Eu queria bater um papo com vocês. Tá tudo bem aí? Como é que tá a quarentena? Como é que está aí a temperatura da nossa política? Hoje deu uma melhorada, né? Vamos ver se os nossos governadores se entendem aí e a gente possa desfrutar de um período de paz para que as decisões possam ser tomadas com serenidade, com cautela, né? Boa noite ao Henrique, boa noite a Reinaldo, ao Cláudio. Deus abençoe, viu? Amém. Eu tenho pensado, irmãos, assim, compartilhar com vocês que na minha vida, né, existe algumas coisas que fizeram uma total diferença em tudo que eu já conquistei como pessoa, que eu já conquistei como servo de Deus. E, e durante essa minha vida eu tenho aprendido algumas coisas. E eu estava lendo um livro esses dias que a- veio a corroborar, né? Veio a evidenciar tudo aquilo que eu tenho vivido, como todas as minhas experiências, as conquistas ministeriais, profissionais. Tudo que a gente conquista na nossa vida tem a ver com alguns fatores. E então eu queria abordar esse tema com vocês. Vocês podem depois fazer perguntas, escrever aí. Como é que nós podemos maximizar nosso potencial, né? Eu vou começar já falando do livro do Miles Monroe, né, que fala sobre isso. E é muito importante você se ater nesses princípios, né? Então, nós vivemos num tempo estamos numa quarentena, numa circunstância diversa, mas a gente precisa aprender a evoluir nessa circunstância, a gente precisa se reinventar, a gente precisa crescer nessa situação, né? Então, eu vou colocar algumas frases aqui que eu anotei e a gente vai compartilhando elas. A primeira é: a maior ameaça contra ser tudo o que você poderia ser é você ter a satisfação com o que você é, né? Então, a maior ameaça contra tudo o que você poderia ser é a satisfação com o que você é. O que você poderia fazer é sempre ameaçado por aquilo que você faz. Então, sempre quando você pretende fazer alguma coisa, você vai sofrer uma forte ameaça por aquilo que você já está fazendo. Por exemplo, para se tornar mais claro, o inimigo do melhor é o bom. E a força do bom é o padrão. Então vou repetir. O inimigo do melhor é o bom. E, e o bom e o bom é a força do bom é o padrão. Ou seja, é o, o padrão do padrão, o poder do padrão é a praga da nossa sociedade, né?
Quer dizer, o inimigo do melhor é o bom. Então a gente se satisfaz com aquilo que para nós é bom, nós nos satisfazemos naquilo que é o padrão da sociedade, e nós muitas vezes, daqui a pouco eu vou falar sobre comparações, e a gente se amolda ao padrão que a sociedade nos impõe. Então, se você se amolda ao padrão que a sociedade te impõe, você nunca vai ter oportunidade de maximizar, você nunca vai ter oportunidade de desenvolver o seu potencial. Então, a história mostra que as pessoas que impactaram a sua geração foram aquelas que, apesar das circunstâncias, desafiaram a tendência daquilo que é convencional. Elas expandiram seus limites, violaram as expectativas da norma e entraram para viver o melhor, não viver o bom. Eu não sei se eu estou me tornando claro, eu não quero assim estar filosofando com vocês hoje, mas eu quero que você pense sobre isso. Por que você segue um caminho que todo mundo segue quando a gente pode fazer uma trilha no meio do caminho, né? A gente pode criar o nosso próprio caminho, né? A gente usamos o máximo de nossa capacidade, fizemos o melhor que poderíamos. Será que estamos fazendo isso? Será que nós temos usado o melhor daquilo que poderíamos fazer? Estamos usando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades? Eu tenho me perguntado se hoje, como que está a minha vida hoje? Será que eu estou produzindo aquilo que eu produzia quando eu tinha 20, 30 anos de idade? Ou a gente acaba entrando num padrão, a gente acaba entrando num conformismo e aceitando aquilo que está diante de nós, as circunstâncias que estão diante de nós, e a gente acaba se amoldando a isso, né? Então, eu queria ler alguns textos da Bíblia para a gente pensar sobre isso, né? Tem pessoas que vivem na expectativa de que tudo aquilo que elas estão fazendo já está num princípio de satisfação para elas, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. Então, tudo que vier à nossa mão para fazer, a Bíblia diz que nós devemos fazer conforme as nossas forças. Olha que interessante. Quer dizer, será que eu tenho permitido que todo o potencial que Deus tem me dado, eu tenho usado? Por exemplo, eu estava pensando aqui, quando nós fomos desafiados a construir o prédio ali, nosso prédio de local de reunião ali na Carijós, quando nós não tínhamos nem recurso financeiro e quando não tínhamos nem habilidade de construção, absolutamente nada. E de repente, nós fomos desafiados pelo Espírito Santo a ir no limite do nosso potencial, no limite dos nossos dons. E nesse limite do nosso potencial, dos nossos dons, a gente construiu aquele prédio que nós estamos hoje, sem ter recursos financeiros e sem ter nenhuma histórico, nenhuma habilidade de construção. Então, diante daquele desafio que nós estávamos, até algumas pessoas zombaram de nós, achando que nós começamos uma coisa que não iríamos terminar. E o fato é que todas as vezes que a gente se dispõe a fazer algo que vai utilizar o potencial dos talentos e dos dons que Deus dá para nós, a gente muitas vezes nos colocamos acima da média. E aí nós nos sentimos sendo usados no potencial máximo daquilo que Deus tem para nós. Então deixa eu falar uma coisa para você, definitivamente. Enquanto nós vivermos, enquanto você viver, não importa a sua idade, não importa quantos anos de vida você tenha, não importa qual a sua perspectiva com relação ao futuro,
essa palavra de Deus tem que ser uma realidade na sua vida. Tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme a sua força. Então, nós precisamos maximizar o nosso potencial, gente. O nosso potencial não pode ficar enterrado numa gaveta, a gente precisa estar crescendo cada vez mais. Eu posso pegar um outro texto na Bíblia, que eu já falei aqui em lives anteriores, que está aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a oração de Jabes. Ele diz assim, foi Jabes, verso 9, mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou Jabes, dizendo, porque com dores deu a luz. Olha o versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha tamanha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, ele pediu que o Senhor o abençoasse, e um dos elementos da bênção de Deus foi que Deus alargasse as suas fronteiras. Então, Jabes não estava satisfeito, né, com o potencial que ele estava sendo usado. Ele queria mais de Deus. Ele queria alargar suas fronteiras. E é um texto na Bíblia também, Lucas, capítulo 17, versículo 10, que diz o seguinte, Lucas, capítulo 17, versículo 10, né? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, nesses textos, e aqui é Jesus que está falando, né? Nesse texto, a Bíblia mostra que existe potencial na nossa vida que ainda não foi utilizado. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um potencial em você, vocês que são casais, meu Deus, existe um potencial em vocês como família, porque eu penso quando Deus une um homem e uma mulher de Deus, ele une com um propósito. E qual é esse propósito? É o propósito de crescer, é o propósito de se expandir. Porque quando uma pessoa casa, com certeza ela vai prosperar. Por quê? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha o que a Bíblia diz. Tem melhor lucro, tem melhor renda, e tudo que você faz vai ser maximizado, o seu potencial. Então, eu vejo pessoas na igreja, jovens, olha, pessoas que uma idade bem inferior à minha, que não têm assim, a energia, a vitalidade, a força que nós temos de aceitar os desafios de Deus. Então, eu queria desafiar você a pensar que você precisa usar o seu potencial, né? Nós precisamos maximizar o nosso potencial no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal. Será que você tem aproveitado o máximo no seu relacionamento com a sua esposa? Entenda a expressão. Será que você tem aproveitado o máximo? Porque eu vejo, irmãos, quando alguém perde alguma situação, alguma pessoa, lamentando do que poderia ter sido feito antes, utilize esse potencial de marido, de mulher. Ah, pastor, eu casei. Olha o potencial que a sua esposa tem e que você tem, que vocês dois juntos podem construir em termos de conhecimento, de sabedoria, de unção. E aí, o mais poderoso que a Bíblia fala ainda, onde estiverem dois ou mais reunidos, né? Tudo que ligar na terra está ligado nos céus. Imagine o poder que tem a oração de um marido e de uma mulher juntos orando, e de filhos orando com a família. Ah, pastor, eu sou solteiro, então, mas aproveite esse potencial que Deus tem te dado nesse tempo para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver. Uma das maiores tragédias é ver um potencial morrer sem ter sido explorado. Isso aqui é tremendo. Olha aqui o que diz a Bíblia em 2 Reis. Eu vou mostrar esse texto sobre um outro... Bom, 2 Reis, capítulo 13. Você pode analisar esse texto sobre muitos aspectos, mas eu quero trazer um aspecto aqui diferente.
Aqui em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20, diz assim: morreu Elias e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Isso aqui é um tremendo quadro, presta atenção, gente, é um tremendo quadro profético da vida de muitas pessoas. Veja que Eliseu teve a unção dobrada que Elias teve. E segundo os teólogos, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Mas a Bíblia também diz que na sepultura de Eliseu havia unção, nos ossos de Eliseu. Aí eu te pergunto assim, isso é apenas para você refletir. Não é um quadro de muitas pessoas que passam pela vida e não usam o potencial que Deus deu a elas. E esse potencial, depois que morreu, fica enterrado lá na cova. Não tem mais como. Porque o potencial, a maximização do nosso potencial, dos dons que Deus nos deu, precisa ser usado em vida. Olha quantos potenciais nos cemitérios, nas covas, de pessoas que passaram pela vida e não aproveitaram o potencial que Deus deu para que elas pudessem viver. Então eu estou falando muito sério aqui nessa noite. Por favor, você que está me assistindo, avalie a sua vida, quanto você pode ser, muito mais, você pode fazer muito mais. Esquece o bom é o inimigo do melhor. Deus tem o melhor para mim, para você, para todos nós. E aqui, nesse texto de 2 Reis 13, 21, a unção, quando o defunto caiu na cova lá de Eliseu, porque estavam carregando lá o velório e para enterrar e veio os inimigos atacar, eles correram, largaram o defunto, caiu dentro da cova de Eliseu e o homem ressuscitou. Por quê? Porque tinha vida nos ossos de Eliseu. A gente pode interpretar que Eliseu tinha uma grande porção da unção de Deus, do Espírito Santo, mas nós podemos trazer para esse lado, né? Ao lado de que, às vezes, lá na cova, está enterrado talentos, está enterrado potenciais de pessoas que poderiam fazer e não fizeram. Você já percebeu? Deixa eu falar uma coisa para você aqui que é tremendo. E se você está ligado comigo, vai escrevendo aí, vai dando um like, vai concordando, porque eu quero participar com você isso hoje. Você já percebeu? Não sei se passa esse sentimento no seu coração. Aquele sentimento de que você poderia ter feito mais. Já aconteceu isso com você? Aquele sentimento de, puxa vida, eu deixei passar essa situação, eu poderia ter usado mais o meu potencial. Então fica assim um sentimento, muitas vezes, de frustração no nosso coração, de poder ter feito alguma coisa que nós não fizemos. Oh Deus, deixa eu falar uma coisa para você, querido, querida. Quem sabe nessa pandemia, nessa quarentena, nessa reclusão, Deus está nos dando a oportunidade de maximizar o nosso potencial, de a gente se deixar explorar pelo Espírito Santo. Quantos talentos estão enterrados? Quantos talentos, quantas coisas você poderia fazer que você não tem feito? E aqui eu quero te ajudar nisso. Quero te ajudar a crescer. Eu quero te ajudar a desenvolver. Hoje eu tomei uma decisão, irmãos. No meu devocional sobre essa palavra, eu tomei uma decisão. Eu quero ser usado na totalidade do meu potencial. Eu quero que Deus me use enquanto eu viver nesta terra. Eu quero maximizar esse potencial. Eu não quero ficar aquém daquilo que Deus tem para mim. E nem você também. Eu não quero um dia ser enterrado e lá na minha cova ficar ali unção de ressurreição. Para que a unção de ressurreição vai ficar na cova? E se não tivesse acontecido uma circunstância dessa, nós nunca saberíamos que juntamente com os ossos de Eliseu tinha vida ainda para ser liberada. Então,
Sobre isso, eu quero que a gente pense em algumas coisas. Primeiro, viver ao máximo é um desafio para todos nós. Isso não tenho dúvida e você não tem dúvida. Segundo, o problema nosso é que eu e você, todos nós somos adultos demais, né? Perdemos a natureza de uma criança. Sabe que Jesus fala na sua palavra, se a gente não se converter como criança, a gente não vai conseguir ver o reino de Deus. E o problema é que a gente ficou adulto demais. Você ficou adulto demais. E o adulto, ele perdeu a natureza de criança nesse sentido. A criança é desinibida, a criança é ousada, a criança é confiante, não, é ou não é? A criança é exploratória, ela é demais aberta e ela tem um espírito livre. A criança se arrisca. A criança, ela não fica pensando no que as pessoas vão pensar, ela fala o que ela tem que falar. E essa espontaneidade de criança precisa estar como princípio na nossa vida, não em responsabilidade, mas esse princípio de você perder o medo. Olha uma pesquisa que foi feita. O medo do fracasso, segundo algumas fontes da área da psicologia, o medo do fracasso é a fonte de 90% da falta de progresso. Então, as pessoas deixam de progredir, 90% dos casos é o medo. Mas que medo, pastor? É o medo do fracasso. É o medo da opinião dos homens. E esse medo, às vezes, nos aprisiona e ele acaba se tornando uma armadilha que impede e limita o nosso potencial. Aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, Provérbios, capítulo 29, versículo 25, que é um texto que nós já conhecemos, diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor estará seguro. Então, como a gente teme a opinião das pessoas, a opinião dos homens, isso acaba nos aprisionando e se tornando uma armadilha que limita a maximização do nosso potencial. Tem pessoas que têm medo do sucesso e do fracasso, sabia? Ah, não, pastor. Eu pensei que as pessoas tinham medo só do fracasso. Não. As pessoas têm medo do sucesso também. Porque o sucesso traz responsabilidade. Então as pessoas têm medo da responsabilidade. Outro dia, muitos anos atrás, eu conversando com o irmão, eu não vou expor o nome aqui, mas alguém falou para mim assim que tinha alguém da sua família que recebeu uma promoção e rejeitou. A pessoa trabalhava numa instituição bancária e ela recebeu uma notificação para ser promovido e rejeitou, com medo de ser gerente do banco, com medo de assumir a posição que Deus estava permitindo que houvesse uma liberação máxima do seu potencial. Você acredita nisso que eu estou falando? Então, tem pessoas que têm medo do sucesso e do fracasso, porque tem medo da opinião das pessoas. E a opinião das pessoas se torna um limitador. Presta atenção no que eu vou falar. Quando a gente foi construir lá aquele prédio na Carijó, nós não tínhamos dinheiro. Você sabia que eu levei alguns líderes lá para ver o local, levei pessoas para avaliar, e as pessoas me desencorajaram a construir um prédio ali, sobre um terreno alugado. As pessoas Olha, de 10 pessoas que eu levei, 8 me desencorajaram. Ah, esse terreno não dá, isso aqui não tem condições, olha, isso aqui você vai gastar dinheiro com terraplanagem. Mas veja bem, todos os obstáculos são grandes desafios para mim e para você. Então, se Deus colocou um sonho no seu coração, presta atenção nessa palavra, é porque Deus quer usar o máximo do seu potencial, do potencial que tem na sua vida. Então, esse medo tem que sair em nome de Jesus. Não existe deficiências a não ser aquela que nós impomos para nós mesmos. Não existe limitação a não ser aquela que
nós mesmos impomos com medo da opinião dos outros e aí com medo do sucesso ou também do fracasso, né? Não, não esteja satisfeito nada menos do que a realização total dos seus sonhos. Vou repetir a frase. Não esteja satisfeito nada menos, oh, aleluia, dá um glória a Deus aí, do que a realização dos seus sonhos. A realização dos seus sonhos, nós falamos aqui, inclusive o pastor Davi participou de uma live conosco, né? É Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Se Deus colocou um sonho no seu coração, né? Não espere nada menos do que isso. Não esteja satisfeito nada menos do que o realizar esse sonho. Mas pastor, você está falando de realizar o sonho nesse momento? Porque esses sonhos vão ser gerados no seu coração. E quando você toma a atitude de permitir que Deus use todo o potencial da circunstância, da sua vida, das suas influências, da sua amizade, daquilo que Deus produziu todos esses anos no seu coração, meu Deus, vamos colocar isso para fora nesse tempo. Vamos viver não o bom, vamos viver o melhor de Deus. Amém? E o melhor é inimigo do bom. O melhor é aquilo que é excelente. É aquilo que vai fazer com que você seja completamente satisfeito em todo o seu potencial. Eu vou responder por mim, você responde por você. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho feito até hoje. Eu acho que o nosso ministério pode produzir mais. Eu acho que os pastores da nossa igreja podem produzir mais. Eu acho que os nossos líderes podem produzir mais para Deus. Eu acho que os irmãos podem orar mais. Eu acho que nós podemos jejuar mais. Eu acho que nós podemos evangelizar mais. Eu acho que nós podemos ter mais revelação de Deus. Eu acho que nós podemos crescer mais. Há espaço nesse tempo. E eu creio que o nosso potencial ainda não foi usado. Eu vou chutar aqui, tá? Nem a metade dele. Você recebe essa palavra? Nem a metade do seu potencial que você tem, você usou até agora. Tem muito mais de Deus. É isso que eu quero desafiar você a orar sobre isso, né? Há um texto aqui na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, que Paulo fala assim, olha, 2 Timóteo, deixa eu achar aqui, 2 Timóteo, capítulo 4. Uau! Se você está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma oferta, era um copo de vinho que era derramado, né, pelo sacerdote sobre a oferta. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui está uma pessoa, meu Deus, se tem alguém na Bíblia que deixou ser usado em todo o seu potencial, foi Paulo. Porque o cara que chega no final da vida e ele fala assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, estou sendo oferecido por libação. Aleluia. É mais ou menos a ideia do que Paulo fala dessa oferta de libação, era mais ou menos como o sacerdote pegava o copo de vinho e derramava sobre a oferta. É mais ou menos isso. Não esteja satisfeito, né? Sua vida é como um copo de vinho se derramando até o fim. Sabe? Tem gente que a vida deles está terminando e o copo ainda está cheio. Não, deixe-se usar. Deixa Deus usar o seu potencial no máximo que ele tem para a sua vida. O que significa, pastor? Antes disso, o verdadeiro sucesso não é somente um projeto, mas é uma jornada. Então, o verdadeiro sucesso não é apenas um evento, é um processo, é uma jornada. E quanto mais você vai permitindo ser usado por Deus, mais Deus vai usar você em todas as áreas da sua vida. O que significa maximizar? Significa que eu devo aproveitar o máximo, aquilo que é supremo, o melhor, e ao contrário de mediocridade. O que é mediocridade? É viver na média que todo mundo vive, abaixo do verdadeiro potencial que Deus tem para você.
Presta atenção, por favor. Você está nessa live, Deus te colocou aí, e eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Em nome de Jesus, mediocridade é média. Deus te chamou para viver acima da média. E segundo os historiadores, todo mundo que mudou a história e que fez alguma diferença é porque ele se colocou um pouquinho acima da média. Um pouquinho só. Não é? Ninguém está pedindo para você se esgoelar, né? Fazer as coisas, né? Não. Um pouquinho só acima do que você tem feito até hoje. Orar um pouquinho mais. Ler um pouquinho mais a Bíblia. Buscar um pouquinho mais a revelação de Deus. Se voltar um pouquinho mais, né, para a sua vida profissional. Explorar um pouquinho mais. Mais ou menos a ideia é o seguinte, né? Você compra um aparelho, eu tenho certeza que ninguém usa o potencial total de um aparelho novo, não é verdade? Pensa comigo. Porque ninguém tem a curiosidade de ir lá no manual de instrução e ficar lendo. Quando você compra uma coisa nova, você fica lendo o manual de instrução? Só tem uma pessoa aqui que faz isso, é a Vilma, né? Minha esposa, ela é terrível. Qualquer equipamento novo que chega, ela lê inteirinho. Compra um remédio, ela lê toda a bula de cabo a rabo, mas não deixa escapar nada. E eu falo, meu Deus, eu tenho que aprender isso. Porque quando você lê o manual de instrução, você pode usar aquele aparelho no máximo potencial que ele pode oferecer. Você sabia que tem coisas na sua casa, aparelhos, seja eletrônico, aparelhos domésticos aí que você comprou, que você não está usando nem 10% do potencial dele? Pode perceber. E aí o que acontece? Esse potencial que o aparelho dispõe para você usar, você acaba não utilizando. É assim com a sua vida. É assim com a minha vida. Assim é com a nossa vida. Nós desperdiçamos e nós não maximizamos o potencial que nós temos. Gente do céu, você acha que Deus que nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um propósito para nós, para que a gente vivesse aquém do potencial que Ele deu para mim e para você? Por favor, Deus deu a palavra, deu o Espírito Santo, deu inteligência, sabedoria, perspicácia. E eu tenho certeza do que eu estou falando para você aqui, ó. Nós podemos refletir sobre isso hoje, e eu creio que essa palavra pode ser um divisor de águas, não só para a minha vida, mas para a sua vida também. Então, mediocridade pode ser definida como a área de nossas vidas delimitada ao norte. Presta atenção, olha o que diz Myles Morrow. Mediocridade pode ser definida como a área de nossas vidas delimitada ao norte pela acomodação, ao sul pela indecisão. Deixa eu colocar essas palavras aqui. Ao norte pela acomodação, ao sul pela indecisão, ao leste pelos pensamentos do passado e ao oeste pela falta de visão. Olha o que pode bloquear, vou repetir, olha o que pode delimitar você de crescer, de querer ter mais, de querer conquistar mais. A mediocridade pode ser definida como a área da nossa vida delimitada ao norte pela acomodação. Então, às vezes, nós nos acomodamos. Nós temos aqui, tá bom, estou sobrevivendo com isso, tá bom. Não, nada está bom. O bom é o inimigo do melhor. Deus tem o melhor para você. Então, a mediocridade é delimitada pela acomodação, pela indecisão. Às vezes, nós temos medo de tomar decisão. E é limitada pelos pensamentos do passado. A gente fica olhando o passado. E tem gente que fica se lambuzando com o passado, né? Fica lambendo as feridas. Querido, a pior coisa é esse espírito de lamber ferida, de autocomiseração. O que aconteceu atrás, porque ninguém gosta de mim. E isso faz com que você paralise o seu potencial. Olha, eu quero orar com você hoje para que você seja usado no seu potencial em todas as áreas. Estou falando só na obra de Deus, estou falando em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento, na sua casa, na sua vida profissional. Quanto
talento que está enterrado aí, vamos colocar isso para fora em nome de Jesus. E a oeste pela falta de visão. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com esse século, ou seja, não se amolde ao padrão do mundo. Para as pessoas, sim, tá bom. Não, quero melhor. Eu estava ouvindo o Paulo Scaff, se não me engano, ele é presidente da Fiesp, né? Das empresas de São Paulo, ele falou uma coisa super interessante. Ele falou, gente, a epidemia está aí. Tudo bem. É muito fácil você estabelecer quarentena, lockdown, ninguém sai de casa. Isso é fácil. Prende todo mundo, o vírus fica preso em casa, ninguém circula. Ele falou assim, que tal a gente ser um pouco mais inteligente e pensar em maneiras de trabalhar de uma forma segura, não abrindo todo o comércio, mas com muita serenidade, com muita responsabilidade. Que tal a gente pensar todo mundo usando máscara? Porque o vírus vai ficar aí mesmo, nós vamos ter que conviver com ele durante um bom tempo. Que tal a gente começar a se movimentar de alguma forma, com responsabilidade, respeitando todos os protocolos? Então, eu fiquei pensando, falei, é verdade. A gente só pensa naquele elemento limitador na nossa vida, né? A gente nunca pensa que a gente pode evoluir, que a gente pode crescer, que a gente pode aprender, que o mundo não vai ser mais o mesmo, irmão. Essas pessoas que estão pensando, não, vão ficar parados porque o vírus vai passar. Não vai passar, o vírus está aí. E assim, e achar uma solução para essa pandemia, talvez uma vacina, vai demorar 1 ano, 2 anos. Nós precisamos continuar vivendo. E você que está na sua casa, como que você pode aproveitar melhor essa oportunidade diante de uma crise dessa? Então, é algo para a gente pensar. Bom, e para encerrar essa palavra, né, eu queria dizer para você que a comparação, o verdadeiro sucesso, não é medido por quanto você fez ou realizou, mas é comparado com o que os outros fizeram ou realizaram. O verdadeiro sucesso é o que você fez comparado com o que você poderia ser feito. Não comparado com aquilo que as pessoas fizeram. Então, o meu sucesso vai ser medido... eu sou pastor na cidade de Santo André, então o meu sucesso é medido por aquilo que os outros pastores estão fazendo? Não. O meu sucesso é medido por aquilo que outras pessoas lá no outro país fizeram e na minha vida profissional? Não. O seu sucesso é comparado com aquilo que você poderia fazer, né? Esse é o tipo da comparação legal. Puxa, o que eu posso fazer mais? Não é eu olhar do lado e falar, bom, aquele cara ali está fazendo abaixo do que eu estou fazendo. Tudo bem. Eu não mato, eu não roubo. Eu sou fiel à minha esposa. Só isso não basta, irmão. Se você comparar a sua vida com... É evidente que, como família, como cristãos, a gente está bem melhor que os ímpios. Lógico, com certeza. Temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos o melhor de Deus, mas... temos o Espírito Santo na nossa vida, mas temos o melhor de Deus? Será que eu olhar para a vida de alguém e falar, bom, aquele cara tem carro, aquela pessoa tem um carro, tem um apartamento, eu também tenho, então tá tranquilo, comparando ele eu estou bem. Não, você não tem que comparar a sua vida com ninguém, porque todos nós somos singulares, somos individuais, cromossomos, a nossa genética, né, não é igual de nenhum ser vivo na Terra. Com mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, ninguém tem uma identidade igual, né? Impressão digital igual. Nós somos diferentes. Então, se comparar aos outros, é muito ruim. A gente vive o tempo todo se comparando com situações e com pessoas. Se somos melhores ou se somos piores. Comparamos trabalho, família, esposa, os filhos, a casa, sabe? E então, nós temos que olhar para nós e ver, Senhor, o que eu posso... Eu vou falar para vocês, eu estou falando por mim aqui. Eu não estou satisfeito, estou contente com o que Deus tem feito na minha vida, mas eu não estou satisfeito com o meu potencial.
Eu sei que eu tenho muito mais como líder, como pastor, para abençoar a sua vida. Eu sei que eu tenho muito mais para oferecer para você e eu não quero o bom. Ah, o pastor Edilson é um bom pastor. Não fala isso, você vai acabar comigo. Eu não quero ser um bom pastor. Para mim, eu quero ser, quero ser e fazer o melhor de Deus. É isso que vai fazer a diferença para nós. Então, veja só. É, a lógica humana é a seguinte: eu posso passar por qualquer coisa, por mais terrível que seja, desde que o meu vizinho passe por coisa pior. Essa é a lógica humana, né? Eu posso passar por coisas terríveis desde que meu vizinho passe por uma pior. Porque aí eu me comparo, bom, então, ó, ele tá comendo prego lá, ó, eu estou comendo, sei lá, batata doce. Não, não é nesse. Então a gente sempre fica fazendo comparação e então tá bom. Ou a gente que está comendo batata doce ou está comendo filé mignon, fala, nossa, eu tô. E aí isso causa desânimo em nós. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque a comparação traz quatro coisas que eu queria mencionar para vocês aqui. Primeiro, a comparação não ajuda a gente desenvolver o nosso potencial. Ela muitas vezes traz um sentimento de inferioridade ou de superioridade. Então, quando você faz comparação, inevitavelmente esse sentimento vai brotar. Isso vai produzir o quê? Ou insegurança, ou, puxa, nunca vou chegar lá. Ou vai produzir orgulho, né? Ah, eu sou o melhor. Não. Você tem que se comparar com você mesmo. Você tem que olhar para dentro de você, pedir ao Espírito Santo que traga a revelação ao seu coração e te mostre, Senhor, eu preciso melhorar mais. Eu preciso melhorar. E não é uma questão de culpa, mas é uma questão de posicionamento, entende? É uma questão de você não aceitar essa situação de mediocridade. É uma posição de você querer mais de Deus. Poxa, a gente está numa quarentena. Então nessa quarentena você vai decolar. Você vai voar em nome de Jesus. Você vai atingir níveis espirituais, de sabedoria, de conhecimento, de unção, bem maior do que você teve antes da quarentena. Você tem que pensar nisso. Senhor, eu quero o melhor para a minha vida, no meu trabalho, na minha vida financeira. Pensa aí, né? Tá todo mundo já preocupado? Não, não. Sabe, procure o melhor de Deus, porque Ele tem o melhor para você em todo o tempo. E quando a gente faz a comparação, a gente fica com raiva com relação a Deus. A gente pensa que Deus não está nos abençoando, abençoa o outro menos a nós, e brota um sentimento de que Deus não gosta de você. Deixa eu te falar, nós falamos isso, falei com o pastor Josué aqui, com o pastor Armando, sobre a graça, falei domingo com os irmãos. Deus ama você, independente daquilo que você faça. Se você faça menos ou faça mais, Deus ama você de qualquer jeito, mas eu quero que você mesmo, agora, você tem um potencial que Deus deu, esse coração que está batendo aí dentro, essa complexidade que é o organismo humano, coração, se o coração parar de bater, acaba tudo, mas você vê coração bombando sangue para todas as partes do corpo, que coisa tremenda é a criação, que coisa tremenda é o ser humano. O Walter falou ontem, né, nosso irmão Walter falou ontem na live, né? A gente respeitar o ser humano, porque tem uma porção de Deus ali nele, isso é tremendo. Há um poder latente, né, sobre as nossas vidas que precisa aflorar, que é esse potencial que a gente tem. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, vem ressentimento e até o limite do ódio, conforme Caim matou Abel, né? Ficou com inveja. Quando a gente se compara demais, a gente produz inveja no coração e nos leva isso ao ódio, a querer superar o nosso irmão e a nossa irmã. E vem também, às vezes, um sentimento de culpa e abre portas para o inimigo, abre portas para a cobiça, para a ganância, para o egoísmo. Eu quero que você pense nisso. Senhor Jesus, não é possível eu me conformar com as coisas que estão ao meu derredor. E o ser humano tem a tendência de se conformar com o pior. Então, o casamento está ruim,
Bom, se eu não estou batendo na minha esposa, ela não está me agredindo, tá bom. Tem gente que pensa assim, não, eu aqui estou aqui na quarentena, bom, eu perdi o emprego, mas estou recebendo o seguro-desemprego. Irmãos, pelo amor de Deus. Outro dia eu cheguei para um irmão da igreja e falei, irmão, você está tão tranquilo aí, 3 meses desempregado? Estou esperando terminar o seguro-desemprego, as parcelas para eu poder procurar um emprego. Você vê como o ser humano, ele facilmente se adapta àquilo que para ele parece ser o bom, mas não é o melhor que Deus tem para ele. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero que você pense nisso. Puxa, o meu potencial, aquilo que eu tenho, a sua oração, a sua intercessão, o seu jejum, o seu clamor, como isso é um potencial tremendo que Deus colocou, né, no seu coração, a sua fé, o seu entendimento da palavra. Como que você tem usado esse potencial? Toda semana todo dia você escuta uma palavra de Deus. Às vezes você entra numa live de algum pastor e você está sempre ouvindo a palavra. O que você está fazendo com tudo que você está aprendendo? Sabe o que a gente faz? A gente se acomoda com a situação que nós estamos e aceitamos facilmente, dizendo, não, eu estou melhor do que as outras famílias, estou melhor do que os outros cristãos. Não. Alguém já me disse, eu gosto do pastor Edilson, o pastor Edilson ensina a palavra, ele é um homem de fé, de respeito. Eu não quero saber disso, eu quero mais de Deus. Se isso é o bom, eu quero o melhor. Estou falando eu particularmente. Por isso, irmãos, enquanto tiver fôlego e eu respirar, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu não quero o bom, eu quero o melhor, porque o bom é o inimigo do melhor. Eu quero que esse potencial que Deus me deu, pela sua graça e pela sua misericórdia, eu quero ser muito mais usado por Deus. Eu quero como Paulo fala assim, eu me gaste, mas me deixarei gastar pelo Senhor. Sabe, você pega um livro, você não usa você não consegue usar o potencial do livro que você tá lendo. Já percebeu isso? Eu tenho aqui, em casa uns 2.000 livros, sei lá se 2.000 ou 1.500, sei lá. Eu falo, Senhor, olha o potencial de livros que tem aqui para mim ler. Eu estou usando esse potencial? Eu estou desenvolvendo isso? Não. Então, Senhor, me ajuda a ser mais disciplinado. Porque às vezes você lê o livro só um capítulo, depois você não lê mais nada, você fecha o livro. Tem gente que comprou. Aconteceu comigo isso. Comprei um livro, estava na capa ainda. Sabe quando tem aquela plástico no livro? 1 ano o livro aqui eu não tinha aberto para ler. Falei, meu Deus, quanto potencial para desenvolver, para crescer, que eu e você, que nós todos temos. Então fica aqui essa palavra no seu coração de que o bom é inimigo do melhor. Deus tem o melhor para você. Moço, moça, casal. Casal então nem se fala. Explora, entre aspas, o potencial que a sua esposa tem. Porque com certeza o que a sua esposa tem, você não tem. E o que você tem, a sua esposa não tem. E você está aí direto com a sua esposa. Explore esse potencial de conhecimento, de sabedoria, de experiência de vida. E vocês juntos cresçam para que esse potencial seja maximizado na sua vida e você possa viver o melhor de Deus. Amém? Porque quando nós nos posicionamos assim, a gente vai, em nome de Jesus, sair da mediocridade. O que é mediocridade? Mediocridade pode ser definida como acomodação, como ficar preso no passado, como indecisão e como falta de visão. Mediocridade é fazer o que todo mundo está fazendo. Então eu quero desafiar você a ser a vanguarda. Eu quero desafiar você a dar um passo na frente. Porque todas as pessoas que fizeram a grande diferença da humanidade, não foi um esforço muito grande acima da média, foi um pouquinho acima da média, já fez uma grande diferença. Outro dia eu estava lendo um livro, né, que, por exemplo, numa corrida de cavalos, né? Você sabe quanto? Sabe que um cavalo ganha do outro numa corrida assim por milímetros?
que é só visto pelo computador. Então, cabeça com cabeça, mas um pouquinho além que a pessoa consegue colocar a cabeça, ou pessoa não, desculpa, o cavalo, ele é tido como vencedor. Então, assim, você está a um passo de conquistar seu sonho, e se você entender que esse potencial que está em você precisa ser desenvolvido, porque ele está em forma de semente, e você tem que liberar isso. Pastor, como é que eu libero esse potencial na minha vida? Eu vou te falar 3 coisas aqui para você liberar esse potencial. Para mim, nesse momento, estar orando por você. E você que não ouviu essa live toda, assista, né? Coloca aí para uma pessoa que está desanimada, ansiosa, para ouvir essa live, ouvir essa palavra. Mas eu quero falar 3 coisas aqui. Para você desenvolver o seu potencial, a primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para aquele que te criou, se voltar para Deus. Porque o fabricante é que sabe o potencial daquilo que ele criou. Então, se você pegar o cara lá da Apple, né, que fez aí os computadores, o iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, ele sabe o potencial que tem o equipamento. Você que está usando, você não está usando nem metade do potencial. Então, o criador, aquele que fez o equipamento, ele sabe para aquilo que foi criado, o potencial que tem esse instrumento de trabalho. Se volta para Deus, medita no Senhor, adore o Senhor, fala: Senhor, eu fui criado com propósito. Senhor, o Senhor colocou um potencial na minha vida. E quando você se volta para Deus, você vai ter revelação daquilo que você pode, aonde você pode chegar, os limites que Deus estabeleceu na sua vida para que você possa viver o melhor dele. Amém? Então, primeira coisa é isso. Segundo, é muito importante você estar conectado com aquelas pessoas que vão te ajudar nisso, que é o seu discipulador, que é o seu pastor, pessoas que vão ajudar você a desenvolver o seu potencial, pessoas que vão ajudar você a crescer, porque ninguém é uma ilha. Então pensa bem, primeiro eu tenho que buscar uma revelação, me aproximar de Deus para conhecer todo o potencial que Ele tem para a minha vida, e eu quero viver o melhor dele. Segundo, é se aliar a pessoas que amam a Deus, pessoas que você, na sua célula, seu líder de célula, seu pastor, pessoas que têm uma experiência maior que a sua, que pode te ajudar na multidão de conselhos da sabedoria. Por que você não busca conselhos? Não é? Vai tomar uma decisão, né? Tá sempre respaldado, né, pela sua liderança, por pessoas que te amam e que têm uma experiência, uma maturidade espiritual para poder te impulsionar no seu potencial. São os pais espirituais, porque na realidade a Bíblia diz no livro de Salmo o seguinte, né, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então vamos pegar isso no reino espiritual. Quem são os guerreiros? Os guerreiros são os seus líderes. Quem são as flechas? São vocês, que vão ser lançadas, né? Eu sou de uma geração, tá aqui os pastores estão participando comigo, a gente é uma geração que a gente agora basicamente nós somos agora uma base, nós estamos lançando. Vocês têm que ser lançados, tem que prestar atenção no que nós estamos falando, que os pastores estão falando, que os homens de Deus estão falando. Então, quer desenvolver o teu potencial? Esteja debaixo de um discipulador, esteja debaixo de uma célula, esteja debaixo de uma orientação espiritual, esteja conectado com o corpo de Cristo, para que você possa desenvolver todo o seu potencial. E o terceiro, então, o primeiro é Deus, o segundo é você estar, né, juntamente com pessoas. Como é que os discípulos desenvolveram o seu potencial? Caminhando 3 anos ao lado de Jesus. Os apóstolos caminharam 3 anos com Jesus. Então eles puderam desenvolver o seu potencial. E por último, sabe, esse potencial seu está em você se aceitar como você em você entender que há um tesouro, né, dentro de um vaso de barro. Você fala: puxa, eu sou filho de Deus.
aceitar a sua identidade, né? Porque não basta eu apenas ir aquele que me criou, mas eu entender que eu sou filho. E como filho, Deus depositou na minha vida, como a gente leu aqui em Lucas 17, 10, servos inúteis fizeram só apenas aquilo que eu mandei fazer. Não, eu não quero ser um candidato. Aliás, para ser honesto para vocês, eu não sou, que nem disse um certo pastor, foi o pastor Enéas Tonini, ele disse assim que ele era candidato a servo inútil, porque ele não estava fazendo nem aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, como é que eu posso fazer além da média, se eu não estou fazendo nem aquilo que Deus mandou eu fazer? Então, eu preciso me posicionar como filho, entender, aceitar. Isso vai ser algo tremendo sobre a minha vida. Eu espero que essa palavra tenha edificado seu coração. Já terminei aqui. E guarda isso, né? O que você poderia fazer é sempre ameaçado por aquilo que você está fazendo agora. O inimigo do melhor é o bom. E a força do bom é o padrão. Não viva o padrão. Deixa que o Espírito Santo te ajude a você estar um pouquinho acima, para que você possa ser utilizado tremendamente no máximo do potencial que Deus tem para você. Depois a gente continua essa conversa nossa, tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse pensamento, por essa reflexão. Me ajuda os meus irmãos, nossos pastores que estão nos ouvindo, os nossos líderes. Nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos o nosso potencial e nos ajuda a vivermos o melhor do Senhor para as nossas vidas. Pai, nesse tempo de circunstâncias adversas, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que possamos nos voltar, Senhor, para aquele que nos criou, para o Senhor Todo-Poderoso, e receber do Senhor as instruções para que nós possamos ser usados no máximo do potencial que o Senhor tem para nós. Senhor, nós não queremos estar nem aquém e nem além, mas queremos estar na medida que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa as famílias, abençoa o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, abençoa as autoridades desse país, abençoa-nos nesse momento tão difícil, Senhor, mas nos ensina, como filhos do Senhor, a vivermos e desenvolvermos o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa palavra nos inspire e nos desafie a uma vida melhor. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Foi muito legal estar com você hoje, tá? Tchau, até amanhã. Encerrar esse vídeo.